O autor Lauro César Muniz foi o primeiro professor da Escola de Roteiros Escreva, em Foz do Iguaçu. Muito obrigada pela sua presença na nossa cidade, no curso. Seja bem-vindo. Eu gostei muito de conhecer todo o pessoal, de me comunicar com todos de uma maneira tão simples, forte, e notava o interesse deles pelos gestos, pelos sorrisos, pelas expressões, pelas perguntas e tudo mais. Foi muito bom o contato, eu adorei fazer. Isso aqui é um céu. Uma cidade como essa, que tem o privilégio de estar com as cataratas do Iguaçu presente desde sempre, para sempre, realmente é uma festa, sabe, uma festa para o espírito. Lauro disse que tem 81 anos, é responsável por obras de arte, eu acredito que podemos chamar assim, O Casarão, Salvador da Pátria, Zazá e tantas outras obras, personagens que são obras de arte, como Sassamutema. E quando eu ouvi o senhor falando das cataratas, na aula eu disse, ele já está pensando num cenário, e que aquilo ali já vai ser fala de algum personagem. Influencia as vivências que o senhor tem na sua vida, na vida real, influenciam nas criações que o senhor faz? O tempo todo, tudo influencia, até os sonhos. Até os sonhos, Porque, veja bem, os sonhos são fantásticos, porque eles nos revelam coisas, Os sonhos, segundo Freud, não eu, mas segundo Freud, eles nos revelam muitas coisas a respeito da nossa vida, coisas que o consciente não percebeu ainda. E o sonho tem essa magnífica proeza de nos apontar caminhos, né? Por que eu pensei, por que eu sonhei com isso essa noite? Então, os sonhos fazem parte fundamental da nossa vida. Eu dou um valor muito grande a isso. Acho que é porque eu li um pouco de Freud também, mas independente disso, os sonhos revelam muitas coisas para a gente, né? Tem muito do Lauro, dos sonhos do Lauro, das vivências do Lauro, em todos os personagens? Olha, com certeza, eu não sei nem responder se tem, mas deve ter com certeza, não é? Porque eu sonho aquilo que o meu inconsciente me revela, não é? Conscientemente, às vezes, eu não enxergo tudo. E o sonho abre caminhos para eu perceber mais do que o consciente percebe. Com isso, é muito provável que os personagens ganhem muito com os meus sonhos, sim. Quantos personagens o senhor precisa criar para uma telenovela, por exemplo? Em volta de 40 personagens. Aqueles que são fixos, aqueles que atravessam a novela inteira e, eventualmente, um ou outro desaparece no meio da novela, mas, em geral, os 40 iniciais têm uma presença quase certa até o final da novela. E outros personagens que entram apenas para compor 2 ou 3 capítulos e que depois aparecem, são personagens de função. Por exemplo, um médico que tem que atender um personagem médico, esse aí passa pela novela e depois não volta mais, eventualmente pode até voltar uma personagem de passagem, né? Se for contar tudo, vai dar umas 60 e tantos personagens uma novela. Como é que o senhor organiza isso na sua mente, na sua cabeça, na sua estrutura de trabalho? Como é que é esse processo de criação? Como é que funciona para o senhor, no seu caso? Veja, no primeiro momento eu tenho uma certa dificuldade também de lembrar de todas as personagens, por que eu criei tantas personagens, assim, no início, mas apenas no início. No que eu escrevi o 2º capítulo, o 3º, antes de terminar o 3º capítulo, já tenho todas as personagens muito claramente colocadas na novela, né? Então, a gente acaba vivenciando com essas personagens. Depois que elas já estão prontas. Mas e para criar? De onde vem? Bom, esse é o mistério da arte. Fica tudo aqui? Não, muito da vivência pessoal, muito das coisas que eu elaboro a partir do que eu vejo, as coisas que eu leio influenciam muito, os trabalhos que eu leio. Não só ficção, mas principalmente a não ficção. Isso influencia bastante.
A ficção até tem o cuidado para que não influencie muito, né? Mas a não ficção realmente é muito importante. Um livro a respeito, por exemplo, dos sonhos de Sigmund Freud. É um livro com certeza que vai me enriquecer, eu vou prestar mais atenção nesses acontecimentos e tudo mais. Mas o senhor vai vivendo isso e vai anotando? Isso aqui vai ser um personagem mais ou menos assim? Não precisa, não é tão forte que fica na cabeça. Fica na cabeça? Fica na cabeça, sim. E na hora necessária eu chamo a memória e vem. Estou perdendo um pouco a memória, isso está acontecendo comigo. Estou com 81 anos, não é brincadeira. 81 anos, a memória começa a falhar. Falha mesmo, viu? Eu fico surpreso às vezes com as coisas que eu esqueço. Mas aqui hoje até que eu acho que eu fui lúcido. O senhor lembrou detalhes do Sassamutema, falou algumas coisas. Esse foi o personagem mais marcante? Não, eu tenho muitos personagens. O Sassamutema é muito rico, é um personagem muito rico na medida em que ele evolui socialmente, não é? Ele busca a evolução social, ele não tem nada, ele é plano no início, ele é um analfabeto no início e ele evolui, né, socialmente, ele evolui em todos os sentidos, intelectualmente também. Ele tem uma paixão pela professora Clotilde e tudo que ela diz para ele é sagrado. Então ele vai se enriquecendo intelectualmente e vai se tornando uma pessoa diferente do que ele era no início do trabalho. E realmente essa evolução para o personagem é uma coisa muito boa. E a inspiração dele veio de onde? O senhor compôs com Olha, várias coisas? Eu acho que vem dos meus trabalhos feitos sobre a cidade do interior. Eu sempre me preocupei com as cidadezinhas do interior porque elas representam um universo completo. Eu não preciso de falar do mundo inteiro para falar os problemas mais sérios. Eu posso concentrar todos os problemas numa cidadezinha de 70 mil habitantes. Não é? Eu posso concentrar todos os problemas numa cidade até menor como a que eu vivi, que é Guará, que é uma cidade de hoje 20 mil habitantes, devia ter 10 mil habitantes naquela época que eu era criança, e aprendi a conviver com aquelas pessoas tão incrivelmente felizes e às vezes um pouco inconscientes dos problemas, mas sempre buscando coisas, não é? Eles eram encantadores e eu assimilei muito deles. Então o Sassamutema vamos dizer, uma síntese das pessoas, dos homens interessantes que eu conheci, homens simples e interessantes que eu conheci na cidade do interior. Quando o senhor cria um personagem, já dá para saber que ele vai dar certo? Não. Às vezes você comete um erro, você cria um personagem achando que ele vai ser perfeito e tal, e no meio do caminho ele se revela medíocre, se revela um personagem. Às vezes o ator não compreende plenamente o personagem e não contribui nada para o enriquecimento do personagem. O ator é muito importante numa telenovela porque ele estimula o autor a viajar em cima do processo de interpretação. Ator e roteirista conversam? Conversam, sim, conversam. Não é sempre, porque também não é bom. Não é bom nem para o ator. Não é bom, porque o ator sempre vê o trabalho, a novela inteira, do ponto de vista do personagem dele. Compreende? O personagem dele é o personagem principal para ele. Então ele vê a novela a partir do personagem dele. Algumas coisas que ele diz, ele se coloca sempre como protagonista. E nem sempre ele é protagonista. Os protagonistas são 2, 3, 4. Mas o 15º é um personagem que vai colaborar com a novela, mas ele não é central, mas ele se julga central. Ele vê a novela do ponto de vista dele. Isso é lindo, mas eu escuto com muita atenção, mas sei disso. Tem que ter uma imparcialidade, né, em relação aos outros. É preciso, porque um personagem, de repente, um personagem que quase não aparece, de repente assume o protagonismo. Isso é muito raro, pode acontecer. Mas tem um personagem que é a resposta disso que você me falou, que é o seguinte, é o Tabaco. O Tabaco da novela Roda de Fogo é um personagem que começou com certa pobreza, com uma intervenção pequena e tal. Mas o ator foi tão bem, Osmar Prado, foi tão maravilhosamente bem, compôs um personagem com
tanta maravilha, com tantos dados, e não havia como não fazer esse personagem crescer e o ator cada vez também se enriquecer mais na interpretação. Isso aí é... Então, será que é certo supor que todos os dias o senhor senta para assistir a novela quando ela está no ar? Eu assisto todos os dias. Agora, com a possibilidade de gravação, e eu gravo há muitos anos, muitas vezes eu não vejo na hora que a novela está no ar. Eu vejo depois. Por uma hora que eu esteja, tranquilo, não naquela hora que eu tenho que esperar entrar no ar. E outra coisa, tem os comerciais também, que nos intervalos comerciais, se eu gravo, eu posso correr nos intervalos comerciais, não sou obrigado a beber Nescau, porque eu assisti o intervalo da minha novela. Então, eu gravando, eu posso pular os comerciais, eu pulo mesmo, eu faço correr e vejo mais rapidamente a novela. E depois posso rever as coisas que me incomodaram para ver onde é que eu errei, que isso acontece. E também onde errou o ator, onde errou a direção, para poder melhorar o processo de trabalho. E aí lhe pergunto também, o senhor comentou que tem algumas novelas suas que foram reexibidas depois, sim, com certeza. Sim, acontece muito. E aí o senhor assistiu de novo? Não, aí eu vejo os pedaços, né? Eu lembro de ver os pedaços, eu não consigo assistir inteira, não. Isso não há necessidade também. Eu já deixei essa novela para trás. Essa novela eu já não estou mais trabalhando com ela, então eu não preciso me realimentar da novela. Eu vejo o prazer mesmo de ver, poxa, o que eu pensava nessa época? O Viva parece que vai passar uma novela minha, tá? Eu li isso em algum lugar, que vai passar a Roda de Fogo, a partir de junho, sei lá. Então eu vou ver de vez em quando para ver o que eu pensava naquela época que eu escrevi. Quem era o Lauro naquela época? Quem era o Lauro? Olha que incrível. Isso é verdade, porque a gente muda muito, né? Sim. A gente muda, você sabe disso. Sim. A gente muda bastante, né? O senhor comentou na aula que circulou, por circunstâncias da vida ou da profissão, pelo cinema, quase que dentro de casa. Dentro de casa? Sim. Tinha uma projeção de cinema dentro da sua casa? Sim, tinha. Teatro, TV. Muda muito o jeito de criar? De um para o outro? Muda muito. São processos de trabalho completamente diferentes. O teatro, ele é concentrado. O teatro exige síntese. Quando eu penso uma peça de teatro, um personagem para o teatro, eu penso em síntese. Ele tem que ser concentrado, tudo que ele disser tem que ter importância. Né? Eventualmente pode dizer um bom dia sem importância, a menos que seja uma piada. Mas passa logo, quer dizer, a telenovela é completamente diferente, porque a telenovela tem o dia seguinte, tem o próximo, né? E não é a mesma história. Eu não vou ver uma peça de teatro minha todos os dias. No início, sim. No início, eu até vejo 2, 3 vezes seguidas, em dias diferentes. Estreia na quarta, eu vejo quarta, quinta e sexta. E vejo meio escondido, até não, eu tenho medo de sentar na plateia quando vejo uma peça minha. Não sei porquê, eu tenho uma vergonha, parece que eu estou com um foco de luz em cima de mim. Eu estou no escurinho, tudo como todos, mas eu tenho a impressão que eu tenho um foco em cima de mim, que está todo mundo olhando para mim. Não é verdade, é claro, mas eu tenho um certo pavor de assistir minhas peças junto com o público. Eu geralmente assisto bem escondido, eu assisto depois que a peça começa, eu entro, fico atrás assistindo de pé, assisto muito de pé. Ou então eu vou na cabine de luz assistir junto com o iluminador. Eu prefiro, ou então às vezes até nos bastidores, assistir sem atrapalhar os atores. Fico no cantinho vendo dos bastidores sob outro ângulo, né? Então eu vejo sim, nos primeiros tempos eu vejo. Eu tive uma peça que atravessou 3 anos, a Infidelidade ao Alcance de Todos. Ficou 3 anos em cartaz. Não 3 anos seguidos, mas estreou em metade de 66, ficou 66, 67 inteiro e terminou em 68, praticamente uns 600 dias. Então, uma coisa que eu vejo os primeiros espetáculos, converso muito com os atores, peço licença a eles para opinar, que eu respeito muito o trabalho do ator. E às vezes ganho muito com as respostas que eles me dão. Eles vivenciam só aquele personagem, eu penso em todos, eles pensam naquele dele. Então eles dizem coisas, eu não entendi bem aquilo.
ele me pergunta, fala, é por causa daquilo assim, você não acha? Eu acho que não. Ele opina, eu acho que no passado ele dá a opinião dele e cria uma situação de vida para ele, para o passado, para ele interpretar o presente. Eu aprendo muito com eles, com os atores. É uma troca. É fantástico, e principalmente quando tem um grande ator, e eu tive grandes atores já trabalhando em trabalhos que eu fiz em São Paulo, puxa, Infidelidade, tinha o Procópio Ferreira, tinha o Rodolfo Maier, tinha o Coco, Francisco Coco, tinha o Altair Lima, tinha a Glória Menezes, Rosa Maria Murtinho, era um elenco, puxa vida, melhor impossível. Então eu trocava muitas ideias com eles, aprendi muito com eles também, para as próximas peças, né? Às vezes na própria peça eu ainda mexia alguma coisa e voltava e conversava com você, não pode fazer assim em vez de assado, entende? Acontece isso. Ah, que boa ideia tal. E a gente, humildade, e assim Laura. cresce o Isso espetáculo. também é humildade. Hã? Isso também é humildade. Não, mas eu acho que, não sei se a palavra humildade, faz parte do trabalho, eu acho, você dialogar com o ator que está fazendo o seu trabalho, faz parte, eu acho. Atualmente o senhor está escrevendo alguma coisa, está produzindo algo? Não. Como é que está essa fase da vida? Curiosamente, eu estou num momento de absoluta preguiça. Eu estou muito preguiçoso, realmente, mas eu tenho uma desculpa, viu? Fazer 81 anos não é brincadeira. 81 é uma idade que assusta. Depois do 76, 77, você começa a ficar assustado, né? Você fala, se eu tiver 10 anos de vida, eu vou a 90, 91, será que eu chego lá? Ah, mas também não quero, com lucidez, sem lucidez eu não quero. Eu estou enganado ou seus pais viveram mais de parte. 90 anos? Hã? Seus pais viveram mais de 90 anos? 94 minha mãe, 93 meu pai. Tomara que eu viva isso, mas também não sei se é bom, entende? Há uma coisa muito curiosa, nessa idade a gente não deixa de pensar na morte. A morte está presente em toda a vida, em todo momento da vida. Não é verdade que a gente esquece que vai morrer, não esquece. A partir desse momento, dessa idade, tudo é muito importante porque talvez seja a última vez, sabe? A última vez está sempre presente na cabeça da gente. Eu fui ver as cataratas de Iguaçu, a impressão que eu tinha que eu estava vendo pela primeira e última vez. Então, essa sensação é permanente, sabe? Você se coloca ali e pensa, será que eu ainda vou ter chance de voltar aqui? Talvez não, porque eu vou para São Paulo, eu vou para o Rio, vou ter que trabalhar lá. Talvez eu não consiga mais voltar à Foz do Iguaçu. Então, essas coisas acontecem nessa idade. Quando eu tinha 30 anos, eu tinha certeza que eu ia voltar 10 vezes no mesmo lugar que eu gostei, entende? E agora não. Muda a perspectiva. Muda muito. A ideia da morte, ela não é despejada de lado. Isso não vai acontecer comigo. Eu gostaria que o senhor deixasse um conselho, talvez, para esses roteiristas do Sul, como o senhor enviou uma mensagem anteriormente dizendo, vou para o Sul falar com os roteiristas do Sul para ver o que se passa por lá. O que dá para deixar de conselho para esse pessoal aqui do Sul que está fazendo esse curso? Eu acho que na palestra que eu fiz, eu acredito que eu passei isso para eles. Não é? Eu tenho a sensação que no conjunto de tudo que eu disse, eu passei esse conselho, eu passei ideias para eles. Fui passando coisinhas aqui, ali, sabe, cada um capta aquilo que lhe diz respeito, ou seja, é preciso que haja uma identificação da pessoa comigo. Então, alguns têm identificações, mas não completas. Uma coisa que eu disse, opa, isso me interessa, opa, isso tem a ver comigo. Sabe? Outras coisas não. Às vezes eu penso que é importante para todo mundo, é importante só para mim, entende? E eles não percebem que é importante para eles também. Às vezes eles vão descobrir depois. E às vezes eu alerto, né? Sem querer, eu alerto para uma coisa e não parece importante. E alguém que eu encontro depois diz, sabe aquilo que você disse na palestra? Puxa vida, eu aproveitei bastante aquilo, eu nem lembro que eu tinha dito isso. As pessoas se lembram e falam, puxa, na hora que eu fui trabalhar, me veio à cabeça aquela sua colocação e eu usei e deu certo e tal. Existe isso, não é? E também a experiência é o contrário, eu também já fui aluno, né?
Eu também fiz cursos de teatro. Eu fui aluno de engenharia durante 5 anos, mas eu fiz um curso de escola de arte dramática, fiz um curso de dramaturgia com Augusto Boal. E também, eu não me esqueço de coisas que o Boal disse num dia que ele mesmo esqueceu e que eu lembro. Às vezes eu encontro com ele, encontrava, agora infelizmente ele já foi, mas eu encontrava com ele e dizia, você lembra que você disse isso? Não, eu disse, sabe, e vai um papo gostoso, sabe, coisas que ele diz assim de passagem, para mim é tão importante, ele não sabe. Então eu também já fui aluno, eu sei o que passa pela cabeça dos alunos, eu sei o que passa pelo auditório, né? Algumas coisas permanecem. Permanecem e muitas coisas permanecem. E aí, para encerrarmos, então, o senhor me falou que numa novela chega a criar 60 personagens, Sim. contextos diferentes, Sim. que se inspira no interior, que se inspira nas suas vivências, e eu imagino ali o seu cérebro mais ou menos desse tamanho para caber tudo isso. E aí temos aqui pessoas que não são da área, que talvez não tenham nascido nessa vocação de roteirista, e aí encerro lhe perguntando, afinal de contas, no meio de tudo isso, onde foi parar o Lauro engenheiro para que outros também acalmem o seu coração? Veja, o Lauro Engenheiro durou 5 anos de curso da Escola de Engenharia e mais 3 anos que eu trabalhei em racionalização do trabalho. Numa empresa francesa chamada Bureau de Organização Racional Aplicada. Nesse BORA, que era a sigla dessa empresa, eu tinha a função de organizar pessoais nos seus departamentos e eventualmente transferir um certo tipo de profissional que iria se dar melhor no outro setor da companhia. Eu, por exemplo, trabalhei na Eletroradiobras, que era uma loja de muitas sessões. Então eu sentia muitas vezes, puxa, esse cara está na sessão errada, ele está trabalhando com contabilidade, quando a paixão dele é esporte, porque ele não pode trabalhar na área de esportes da casa, não é? Ele vai trabalhar com muito mais prazer. Esse personagem está no núcleo errado. Exatamente, é um pouco o personagem, é verdade, é isso mesmo, muito bem dito. Então, eu acho que a engenharia permanece, sim, ela permanece no todo, né? Ela permanece. E até a própria capacidade de racionalização. O engenheiro é um profissional que tem uma clareza a partir de uma abstração, digamos, matemática, uma abstração técnica. Ele generaliza, ele tem a capacidade de generalizar num ponto específico, tudo que ele assimilou como aluno, ele sabe que aquelas coisas que como aluno ele aprendeu, naquele momento ali, ele lembra daquilo, vem à memória dele aquilo que ele estudou e ele age de acordo com a opinião de grandes nomes que trabalharam nessa área e que publicaram coisas a respeito disso. Então ele usa isso, pelo menos na minha área de trabalho foi assim. Eu acho que com todas as profissões acontece isso. O médico também, com certeza, vai se reportar sempre ao tempo que ele foi aluno, ao tempo que foi paciente também. Com certeza o médico pensa quando ele foi paciente, não é? É lindo um personagem de um médico, geralmente nos bons filmes em que aparecem médicos, é muito bonito ver como o paciente, como ele vê o paciente, como ele sente que o paciente é parte dele também, não é? É muito bonito isso. Então, eu acho que em todas as profissões acontece isso, né? A pessoa que nasceu no teatro e vai viver só para o teatro, ela também tem a convivência com os colegas que não são totalmente nascidos no teatro, né? Lauro, muito obrigada. Eu que agradeço muito, foi ótimo estar aqui, foi ótimo fazer a palestra, sentir o interesse do grupo e conhecer essa cidade de Foz do Iguaçu é um encanto. Quem tiver chance de vir a Foz do Iguaçu e ir até as cataratas, não perca essa oportunidade. Quem tiver chance, venha ver. Essas cataratas têm muito a dizer a todos nós. Quem sabe o senhor ainda escreve um novo roteiro de novela com as cataratas no meio.
Mesmo que eu não escreva com as cataratas, eu sei o que é uma catarata hoje. Eu não sabia, achava que catarata era o meu problema de olho. Agora não é. Catarata agora são águas com muita força, com uma violência linda. Olha, a violência linda é contraponto. Com uma violência linda. Está revisando o conteúdo da aula. Não é? Isso aí com certeza vai pesar em tudo que eu pensar ou fizer, com certeza. É muito importante. O que eu recebi ontem daquelas águas é muito forte. Obrigada. Eu Obrigada pela participação. Foi muito bom fazer. Somos muito gratos pela sua participação, por ter compartilhado conosco sua experiência. É uma ótima oportunidade para quem quer desenvolver roteiros de vídeos de todo tipo, para internet, cinema, TV, propaganda, corporativos, interativos. Roteiristas e especialistas bastante conceituados já confirmaram presença. Informe-se, ainda há muitas boas histórias para serem contadas. Ok, mais uma vez.